queridos, tudo bem? Espero que sim. Sou professora Janete, da disciplina de artes, e hoje vamos ver essa videoaula devido à pandemia, né? Espero que logo isso passe para a gente podermos estarmos juntos, né? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre fotografia artística. É dos conteúdos que está no livro de vocês, do 9º ano. Quem tiver o livro em casa, pode estar dando uma olhada na página 26, que vocês vão encontrar esse conteúdo, que é de fotografia artística. Nessa primeira aula sobre fotografia artística, nós vamos estar vendo alguns artistas que misturam outros elementos com a fotografia, como por exemplo o desenho. Nosso primeiro artista que vamos ver hoje chama-se Geraldo de Barros. Geraldo vê em conceitos, aspectos ou elementos do real, especialmente nos detalhes, geralmente escondidos, sinais abstratos, fantasiosos, olímpicos, linhas que gostam de entrelaçar com outras linhas, numa alquimia de combinação mais ou menos imprevistas e às vezes ocasionais, que acabam sempre compondo harmonias e formas agradáveis. É o que acontece nessa imagem, né? Vocês podem observar que Geraldo Barros sempre utiliza fotografias onde aparecem linhas e formas, né, artísticas. A composição é para Geraldo um dever. Ele a organiza escolhendo no milhão de segmentos lineares que percebe, sobrepondo negativo sobre negativo, modulando os tons de suas únicas cores, que são o branco e o preto. Ele traz um desenho pouco mais desproporcional a uma arte da época, uma arte que é chamada do tempo do modernismo. Aqui a gente tem, por exemplo, uma foto aérea de algum lugar e você tem um registro que ele fez em cima da fotografia. Bem, nós vimos um pouco sobre Geraldo Barros, né? Agora vamos ver um pouco sobre Vicky Muniz, artista plástico brasileiro. Vicky Muniz é um artista plástico brasileiro, fotógrafo e pintor, e é conhecido por usar matérias inusitadas em suas obras de arte, como o lixo, o açúcar e o chocolate. Vicky Muniz, Vicente José de Oliveira Muniz, nasceu em São Paulo no dia 20 de dezembro de 1961, formou-se em publicidade na Fundação Armando Álvares Penteado, FAP, em São Paulo, em 1983. Mudou-se para Nova York, e a partir de 1988, Vicky Muniz começou a desenvolver trabalhos que faziam uso da percepção e representação de imagens usando diferentes técnicas, a partir de materiais como açúcar, o chocolate, o ketchup, gel para cabelos e o lixo. Naquele mesmo ano, Vicky Muniz criou desenhos de fotos que memorizou através de revistas americanas Life, fotografou os desenhos e a partir de então pintou fotos para conferir um ar de realidade original. Vicky Muniz, ele é um artista que ele escolhe lugar, escolhe um tema e escolhe pessoas para poder fazer as suas fotos. Temos como exemplo uma visita que ele fez no aterro sanitário do Rio de Janeiro, né? E nesse local trabalhavam algumas pessoas em condições bem precárias. E ele pediu permissão para as pessoas para que fotografasse, né? Com a autorização, ele passou a tirar fotos das pessoas que trabalhavam naquele local, né? Só que antes de mostrar essas fotos, nós vamos ver um exemplo de como ele faz mistura de coisas inusitadas com uma releitura da foto de Mona Lisa. Essa é uma releitura da obra de Mona Lisa, onde ele fez a mistura de geleias com amendoim, né, e criou essa obra de arte.
Agora, voltando a falar lá do aterro sanitário, ele pega a fotografia da pessoa que trabalha nesse aterro sanitário, catando lixo. Depois que ele pegou essa fotografia, ele foi em um grande galpão, que é o ateliê dele, e pegou os lixos daquele aterro e começou a montar no chão desse galpão, com os lixos, a fotografia dessa moça. Vejam que interessante. Ele pega a fotografia da pessoa, tenta pegar o significado da existência dela e utiliza como matéria-prima para criar uma composição. Observem que ele coloca do lado a foto da moça e do outro lado a composição que ele fez com lixo, criando a imagem da pessoa. Vejam só essa outra fotografia de outro ângulo, para vocês entenderem a proporção do tamanho desse processo artístico. Ele usa diversos materiais, como pneu, tampinhas, garrafas e até mesmo poeira, tudo trazendo uma composição com diversos significados. Essa última fotografia que vou mostrar para vocês, de Vicky Muniz, é de uma série premiada dele chamada Children Sugar, ou seja, Menino de Açúcar, né? Ele visitou um local no Caribe onde as crianças eram obrigadas a trabalhar por questões de necessidade e sobrevivência, envolvendo o açúcar e a cana-de-açúcar. Como sempre, ele pediu permissão para tirar foto dessas crianças e, com autorização, ele passou a fotografar. Então, gente, vejam que ele fez novamente aquele processo de significado, né? Ele pegou a fotografia, começou a usar o próprio açúcar que as crianças fizeram e com o açúcar ele produziu o retrato da criança. Então, vejam, né? O que simbólico é o que uma fotografia artística pode nos trazer. Você tem um retrato que vai ficar aí por centenas de anos, e ele traz a imagem de uma criança que desde pequena está sofrendo, trabalhando, né? Traz o produto no qual ela trabalha e traz o significado da doçura, que é a infância dela, que é a infância que ela está perdendo. Não é interessante como uma fotografia artística pode mexer com a gente, o significado que ela pode nos trazer? Então, gente, né? Vimos um pouco aí sobre Vicky Muniz, né? Um artista que traz em suas fotografias, né, aquela coisa que move o nosso emocional, né? As obras de arte dele são maravilhosas, né? Ele usa muitas coisas inusitadas para compor as suas fotografias. Agora vamos ver outro artista, né, que é Alexandre Cerqueira. Alexandre Cerqueira, esse outro artista, né, ele tem outro campo de atuação nas fotografias, né? O que a gente já viu de mistura de desenho com alguns elementos, né, bem inusitados, com Alexandre, ele procura primeiro fazer amizade com o povo, o público, para poder tirar suas fotografias e montar as suas artes, né? Vamos ver um pouco sobre Alexandre Cerqueira. Alexandre Romani Cerqueira nasceu em 1961 em Belém do Pará, formado em arquitetura pela UFPA em 1983, professor da Faculdade de Artes Visuais da UFPA, com especialização em semiótica e artes visuais. Depois de conviver com habitantes, se encantou com algumas figuras e pediu uma peça usada de algumas casas em troca de uma nova. Vamos ver algumas experiências que ele fez no Pará, em uma cidade chamada Nazaré do Mocajuba, né? Ele chegou nessa cidade, uma cidade muito pequena, né, pacata. Lá os moradores viviam tipo como se fosse numa aldeia e viviam do que produziam lá mesmo. Os alimentos eram produzidos lá, eles viviam da caça, da pesca.
Quando ele chegou nessa cidade, né, ele fez amizade com o público dessa cidade e ao chegar nas casas muito humildes, ele via uma cortina, um lençol, uma rede. Ali ele pedia para os moradores: me dá esse lençol, me dá essa rede. E os moradores perguntavam: para que você quer esse lençol velho, essa rede velha? Ele falava em troca de um novo, né? Que ele dava um novo em troca do velho. Eu quero essa rede, essa cortina, porque tem um significado para mim. Foi aí quando ele resolveu a fazer as fotografias. Só que antes de começar a mostrar essas fotografias que ele registrava nos tecidos das pessoas, vou mostrar um registro muito interessante que ele também fez com esse povo, nessa aldeia. Olha só que interessante esse registro. Aqui é um cemitério. Se vocês observarem lá atrás, parece que está pegando fogo, mas são velas. Velas que são acesas no dia 2 de novembro, que é celebrado o Dia de Finados, nesse povoado. Aí o povo de Mocajuba tem a tradição de acender velas, levar comidas e se alimentarem ali mesmo, como se fosse uma noite festiva. Olha como dentro do nosso território brasileiro temos tradições diferentes, né? No dia de finados, aqui a gente tem a tradição de se recolher, passar um dia mais triste, né? E lá eles celebram dessa forma, acendendo vela com toda a população daquele local, levando comidas e como se fosse uma noite festiva, né? Que interessante. Foi aí que Alexandre Siqueira começou a fazer os seus registros, né? Mas a sua obra-prima foi nos tecidos, que vamos ver agora. Foi nesses tecidos aqui que Alexandre Siqueira fez a impressão das fotos tiradas das pessoas da vila, né? Logo depois, levou para exposições em grandes museus, né? Lá essas obras foram leiloadas e o dinheiro arrecadado voltou para a vila. Que trabalho magnífico, né, gente? Vou estar colocando agora mais 2 imagens para que vocês possam estar apreciando mais essa obra de Alexandre Siqueira. Vamos falar agora de outra artista, né? Que é Cláudia Andujá. Essa artista, ela tem assim um preceito bem parecido com o de Alexandre Siqueira, né? O de ficar ali dentro das comunidades, né? Fazer amizade. O trabalho mais importante dessa artista foi estar junto com os Yanomamis, uma aldeia indígena brasileira. Vamos ver agora um pouco sobre ela. Cláudia Andujá, fotógrafa, vive na Hungria e depois nos Estados Unidos, transfere-se para São Paulo em 1957, dedica-se à fotografia e trabalha para publicações nacionais e internacionais, como a revista Realidade, Cláudia e Life. Também leciona fotografia em vários cursos, entre eles o do Museu de Arte de São Paulo, Assis Jean Theobrand. Mas, na década de 1970, compõe a equipe de fotógrafos da Realidade e realiza ampla reportagem sobre a Amazônia. O que mais chama a atenção nas fotos de Cláudia Andujá é quando os Yanomamis, né, entram nesses rituais de cantoria e dança. Ela deixa a câmera dela em alta exposição e aí causa esse efeito nas fotografias. Podem ver o efeito que essas fotos têm. Olhem as fotos a seguir e vocês vão observar, né? Bem, agora eu vou encerrar a aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem estar tirando, né, no decorrer do tempo da aula ou me chamando no PV. Mas eu vou encerrar a aula com essa imagem. Quero que vocês observem. Com licença, eu sou fotógrafo. Olá, nós também. Nós temos um fotógrafo, né, e várias pessoas com seus smartphones tirando fotos.
Então, vocês vão observar e em seguida vamos responder a atividade. A atividade, ela é individual. Vocês vão estar respondendo a atividade, cada um em sua casa, né? Não precisa estar se juntando com os colegas, porque as explicações estão todas aí nos slides, né? Que eu apresentei para vocês. Deve ser entregue exclusivamente na data que eu marcar. Eu vou colocar a data lá no grupo. A folha de resposta, onde vai responder as questões, deve ter cabeçalho, né? Vocês vão pegar a matéria de artes lá do caderno de vocês, onde vocês compraram no início do ano letivo, que não usaram ainda. Vão escrever a atividade lá na matéria específica minha de artes, preencher o cabeçalho bonitinho. Depois de respondida, vão enviar no meu privado a foto da atividade, viu? Com data e horário marcado. Leia a atividade com atenção, assista ao vídeo, responda as questões, anote suas dúvidas para perguntar no PV do professor com data e horário marcado. Bem, gente, essa foi a aula sobre fotografia artística, né? Eu espero que tenha ficado clara as explicações. Se não ficou, vocês podem estar tirando as dúvidas, né? Espero que vocês façam um bom trabalho e até a próxima aula.